Você acredita que o empreendedorismo deve entrar na vida do jovem no que as pessoas chamariam de maneira precoce? Eu acho que a pergunta não seria se deve entrar, a pergunta certa seria o porquê não. Afinal, a sociedade normaliza os jovens hoje frequentarem festas noturnas, às vezes perigosas, ou até beberem, usarem drogas. Por que o empreendedorismo também não pode ser normalizado? O cara com 15 anos, os amigos o dia inteiro ali jogando bola, assistindo futebol, indo em festa e jogando videogame, né? Essa era a rotina deles. A minha rotina era o oposto. Era trabalhar e estudar. A maioria do consumo de conteúdo na internet é pornografia. Ninguém fala, por exemplo, que as mulheres hoje dramaticamente aumentaram o consumo de pornografia. Então a mente do homem, do ser humano, está deturpada. Mais um papo para provocar um pouco a sua mente e o seu negócio. Afinal, inteligência artificial não pode ser mais um hype, até porque a gente já está no fim desse hype. O mundo já percebeu que a IA está em tudo. O problema é que está sendo mal utilizada em quase tudo. Mas não só IA, negócios, inteligências por trás, por isso inteligência artificializada, nós falamos com pessoas que são inteligentes. E de todas as faixas etárias, e dessa vez mais um jovem que domina e tem maestria na sua pouca jornada, mas densa. Até porque a idade não define maturidade. Tem pessoas que vivem muito mais em 5 anos do que pessoas em 50 anos. Estou convidando hoje um amigo e posso falar que tenho a alegria de fazer parte de um pedacinho dessa jornada como conselheiro em um dos negócios dele, porque ele tem mais de um, Alejandro ou Ale Muito Ferreira. obrigado. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. E de fato, né, a maturidade ela não vem da idade, né? Se fosse assim, a gente pediria conselho pro coroa que tá no boteco ali jogando o dia inteiro sinuca, né? Então, gostei dessa, muito bom. Gente... Se idade definisse maturidade, 97% da população que está presa no sistema, escrava da história, estaria dando conselho para os outros 3% que estão livres desse sistema, né? Justamente. Muito então bom. Eu comecei muito cedo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu ali engrenar bastante nos negócios. Ainda sou muito novo, me considero sempre ali um jovem aprendiz, né? Aprendiz dos negócios, mas estamos aí crescendo bastante o ecossistema. Muito bom. A ideia aqui, Ale, é ser o mais, transparente possível. A gente tem um conceito meio contra a cultura mesmo aqui. Assim como no marketing digital as pessoas já não estão mais tolerando os vídeos que têm gatilhos, isso já ficou meio que um tabu, porque o subconsciente coletivo, por mais que as pessoas sejam ignorantes, elas já têm uma aversão a isso. Por mais que ative, né, intrinsecamente as pessoas os gatilhos, o marketing digital já está passando por um momento de ser real e parar de ficar vivendo um arquétipo. Da mesma maneira, negócios, o mundo no geral e agora a inteligência artificial, né? Ninguém mais está tolerando também, ou as pessoas já estão sentindo muito as problemáticas dos 85% dos projetos no mundo que estão dando errado com IA. Por conta do hype, por conta dos aventureiros e por conta dos enfim, coaches e influenciadores de prompt aí. A ideia é que a gente fale aqui, neste momento, nessa primeira parte comigo, sobre pessoas, tá? Entendi. Pessoas no geral, e o Gabi, que vai conversar logo em seguida, ele vai conversar contigo mais sobre negócios. Entendi. Né? Gostei da expressão influenciadores de prompt. Influenciadores de prompt. Eu vou criando aqui as... Interessante, não, legal. Isso pode ser uma narrativa forte, legal. Muito bom. E você é o cara da narrativa também, né? Então, sim, você sabe criar muito. Da mesma maneira que vocês pedem conselho, muitas vezes eu peço para vocês sobre narrativa, né? Porque você se posicionou muito bem desde jovem, você e o Rafa se conheceram cedo na internet, de regiões muito distintas e fizeram negócio junto e hoje estão com muita parte já em sucesso, fazendo o que muitas pessoas não fazem a vida inteira, ou melhor, a maioria, né? Sim. A ideia aqui é falar sobre inteligência no geral, né? Por que você acha que o ser humano não tem a inteligência que poderia ter em seu potencial? E principalmente falando das gerações, já começando nessa temática. Legal, eu diria que a humanidade, né, ela percorreu por um caminho muito mais de facilitação, né? Então as tecnologias surgiram para justamente facilitar e reduzir o estresse das pessoas diário. Então, desde sempre, tecnologias foram sendo implantadas na sociedade, né? E a IA é a mais recente de todas, né? Então,
A sociedade está constantemente implementando inteligências para justamente facilitar trabalhos operacionais, mas o problema é que a nova geração ela está usando essa inteligência de uma forma no qual ela não está progredindo de forma intelectual. Então ela está usando isso muito mais como um argumento para não fazer nada do que justamente um argumento para deixar de fazer operacional para focar naquilo que realmente dá resultado. Exemplo disso são os gregos, que por muitas vezes automatizaram, né, na época seus trabalhos operacionais, eles tinham muitos funcionários, que por si só resultou na matemática, resultou ali na física, na arte, na matemática, enfim, na tecnologia no geral, né? Então eu diria que é uma questão de percepção. E a humanidade, e a nova geração principalmente, infelizmente, vê a inteligência como argumento para deixar de fazer, ao invés de ser um argumento de deixar de fazer X para fazer o Y. Muito bom. Entende? Eu acho que esse que é o grande problema. Muito bom. A gente chama isso hoje nos conceitos talvez mais primórdios de inteligência aumentada. Inteligência aumentada seria, na realidade, um conceito que não é brasileiro, é um conceito que vem de fora, e é um conceito de pessoas usarem a inteligência artificial com elas, não por elas. É só mudar essa palavrinha que você muda o jogo da história da pessoa. Justamente. As pessoas, que nem você falou, estão usando a IA para substituir o que elas deveriam fazer, ou seja, a IA por elas, sendo que deveria ser a inteligência artificial com elas. Inclusive, a gente construiu o nome desse podcast, ou dessa temporada, de inteligência artificializada. Primeiro porque a etimologia ou a origem da palavra inteligência, as pessoas não sabem o que é, muito menos artificial o que é, e muito menos tecnologia. Mas eu vou deixar aqui na curiosidade. Quem quer entender mais, vai buscar o conhecimento porque é fácil. Sim. É acessível na internet, até porque virou hoje commodity ainda mais com a IA. Ah, com certeza. Agora, no geral, de fato, isso é um problema. E aí, indo para as questões mais geracionais, né? Se a gente, então, desenvolver os seres humanos que são processuais, que nem você falou, porque construíram tecnologias que substituem as suas operações e por si só fazem com que elas também entrem em funções num sistema só para repetir processos e elas pararam de pensar, vamos falar então da necessidade de desenvolver o raciocínio lógico, de desenvolver o pensamento crítico. Por exemplo, o empreendedorismo. Você acredita que o empreendedorismo deve entrar na vida do jovem no que as pessoas chamariam de maneira precoce? Sim. Com 13, 12, 14, 15 anos? Eu acho que a pergunta não seria se deve entrar. A pergunta certa seria o porquê não. Né? Se afinal a sociedade normaliza jovens hoje frequentarem festas noturnas, às vezes perigosas, ou até beberem, usarem drogas, né? Isso tudo é muito normalizado. Né? Agora, por que o empreendedorismo também não pode ser normalizado? Então a pergunta certa é por que não? Entende? Porque o empreendedorismo, afinal, não tem nenhuma barreira que vai impedir que um jovem peça, que vai impedir com que o jovem, na verdade, progrida ali mentalmente falando. Isso não vai limitar ele, muito pelo contrário. O empreendedorismo, na minha visão, foi uma skill que eu implementei na minha vida que me resultou muitos outputs diferentes. Entende? Então, o empreendedorismo foi um intermédio na minha jornada. E eu diria que para o jovem hoje, que quer empreender, mas acha que a sociedade vai falar que é muito precocemente, que ele não tem que fazer isso, aí eu te pergunto em um outro ponto, né, que, por exemplo, a sociedade não banaliza o jovem que vai jogar bola, o jovem que vai ser modelo. Né? Esse jovem ele é aplaudido, ele é apoiado quando ele vai, por exemplo, se ausentar do ensino. Ou influenciador. Exatamente. O ponto é a gente ir para uma crença um pouco mais profunda, que não é o ponto do jovem empreender. O ponto é, o brasileiro sempre teve uma mentalidade para colocar o empreendedor como inimigo, entende? E quando você vê um jovem que está empreendendo, aí pior ainda. Então o ponto é, por que não começar a empreender? Não sobre benefício. O benefício é bem óbvio. Muito bom. É uma skill. Muito bom. Até porque, na realidade, esse conceito que produz essa mentalidade de escassez limitante na história do brasileiro é mais um sistema que foi forjado numa grande narrativa, principalmente de colonização, né? De fato. Onde faz com que sejamos escravos de um sistema, né? Então, na realidade, é fácil você querer banir o empreendedorismo da vida do jovem, mas escravizá-lo como aprendiz, sendo funcionário dentro de uma grande empresa, tendo um aproveitamento humano e um pouco benefício e quase nenhum benefício em resultado, né? É fácil falar para um jovem de 16 anos ou proibir que ele empreenda,
mas ele pode ser aprendiz ganhando quase nada, onde ali tá bonito, né? Sim. É o adulto querendo criar um sistema para falar assim, você está proibido de empreender, porque empreendedorismo vai arrancar a sua juventude, mas pode vir trabalhar na minha empresa como aprendiz, porque afinal a gente fez uma lei que legaliza isso, e eu vou te pagar míseros X reais e você vai fazer tudo que eu pedi aqui dentro da empresa, até porque você é um jovem aprendiz, agora está na hora de aprender, faça tudo o que eu preciso e eu te pago quase nada e eu lucro o máximo que eu puder em cima de você. Sim, a questão de aprender, ela é muito relativa. E na minha visão, o aprender vem de diferentes pontos, né? Tu pode aprender tanto sendo um funcionário, que na minha visão não tem nenhum problema. Você começar sendo um funcionário, aprendendo ali as coisas de como é que funciona uma organização, né? Tendo a experiência na prática, é muito bacana, é muito interessante aprender. Mas o ponto é, o jovem antes de querer aprender, ele tem que aprender a aprender. Ele tem que entender como é que funciona uma linha de raciocínio, como é que ele constrói conhecimento, como é que ele pode usar o conhecimento para gerar resultado. Né? O ponto não é você somente adquirir conhecimento, mas sim adquirir conhecimento que gera resultado. Então não é somente você ir ali numa empresa, se contratar ou fundar um negócio loucamente. Entenda sempre o porquê disso. Né? Vai lá no fundo da questão. Acho que esse que é o ponto. Você acha que o empreendedorismo, assim como num pedacinho específico, não do contexto todo, que é muito bom que o Felca trouxe. O Felca trouxe um assunto polêmico que é necessário. Com certeza. A gente está falando de um problema que, na verdade, é muito mais embaixo do que até o que o próprio Felca está expondo. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para ele falando, cara, vamos gravar um conteúdo que tem muito mais buraco nessa história e tem muito mais lacuna para ser tocada, muito mais ferida para ser tocada do que simplesmente mexer só nesse vespeiro, até porque é fundamental. Mas pegando um recorte do empreendedorismo, do assunto adultização do adolescente, né? Do pré-adolescente ali. Você acredita que foi certo, foi errado isso ou não? Cara, na minha visão, o que ele quis passar ali naquele vídeo foi justamente criticar as nossas falas no podcast. Foi o que ele errou porque ele não de fato, ele faltou com profundidade. Ele não procurou ali o meu conteúdo, ele não foi ver de fato aquilo que eu estava fazendo, o meu podcast por inteiro, a minha narrativa por inteiro, ele julgou com base no corte. Então se ele escutasse a história por completo, ele teria uma outra percepção. Mas eu entendi a crítica dele, inclusive a crítica dele é sustentada com base em narrativas que, na minha opinião, também foram exageradas. Né? A gente falava muito ali sem estratégia, eu concordo com isso. Afinal, a gente vai aprendendo, ninguém é perfeito, a gente vai sempre aprimorando. Mas o ponto é, ele colocar aquilo numa caixa de adultização para justamente problematizar. E na minha visão isso não é certo, afinal há N outras coisas a serem problematizadas. Né? E tem que problematizar ali, por exemplo, um jovem que hoje usa drogas, vai numa festa, ou que está no celular o dia inteiro. Esse jovem, dificilmente ele é problematizado. Ele é visto como normal porque a maioria determinou isso. Então, na minha visão, ele deveria reformular esse conceito e bater no real problema, e não num jovem ali que está tentando empreender, que ele está construindo uma audiência, construindo recursos, negócios. Esse jovem deveria ser muito mais valorizado. E aí já entra numa outra crença coletiva, que é o que eu te falei, que o brasileiro ele vê o empreendedor como vilão. Ele não vê o empreendedor como herói. É uma crença coletiva muito mais política do que social. Então ele vê aquilo como a raiz do problema, o rico como problema. Então, quando ele vê um jovem fazendo isso, aí desperta um gatilho ainda mais profundo nele, o que faz com que ele critique. Entende? Então esse que é o ponto. Muito bom, muito bom. De fato, é porque ele viu só um corte, talvez só um pedaço, e ainda desse corte fez um recorte micro. E ele tem uma mídia muito grande, de fato o assunto tem que ser evidenciado, mas tem que ser explanado em todas as variáveis possíveis, até porque os buracos são mais embaixo, no geral. E tem o outro lado da moeda, né? Uma coisa é falar da adultização da criança, mas ninguém quer falar também da infantilização do adulto. Legal. Ou seja, a gente tem o outro lado da moeda, inclusive eu falei com o Rafa também sobre isso, porque isso também está sendo um ponto que a gente precisa enfrentar. Porque beleza, você sai da juventude, onde você era um abusado, e agora você se torna um adulto abusador. Então o problema não é só falar da defesa das crianças, mas é também do confronto aos adultos que violentizam. Então,
o ponto, os buracos são mais embaixo, né? A gente tem estatísticas no Brasil que são assustadoras, né? Eu vou falar ainda mais em torno do que eu vivo como fé, né? Por exemplo, a cada 10 homens cristãos que se dizem estar na igreja, 7 a 8 consomem pornografia. Primeiro, contradiz contra a sua regra de fé, conduta moral, né? Princípios e valores. Segundo, que a gente começa a ver outras estatísticas nessa tangente. O feminicídio no Brasil ele é maior para homens cristãos do que para homens não cristãos. Então, dentro da fé, por exemplo, a gente já tem um conflito de princípios e valores. A moralidade foi deturpada nesse sentido. Mas quando você vai para a realidade da vida no todo, né? Para qualquer um, tendo fé ou não em Cristo, se dizendo cristão ou não, o problema não é a adultização da criança em si. Porque isso é o resultado do que os adultos fazem. Se os adultos não forem confrontados também e mudarem seus comportamentos, a sociedade, do jeito que está deturpada, vai continuar deturpando as crianças. Ninguém fala da maioria dos conteúdos na internet são de pornografia. A maioria do consumo de conteúdo na internet é pornografia. Ninguém fala, por exemplo, que as mulheres hoje dramaticamente aumentaram o consumo de pornografia. Então a mente do homem, do ser humano, está deturpada. E as crianças, infelizmente, são violentadas. E aí cria-se esse sistema de adultização. Isso não está vindo de agora. Isso está vindo de muito tempo para cá. Né? Esse é um dos temas que tem que ser levantados, mas todos os demais relacionados. Né? Mas como a ideia não é a gente aprofundar diretamente no tema em si, mas falar sobre inteligência no geral, porque o humano carece no geral de conhecimento, por isso que falta resultado, por isso que não consegue produzir resultado. Então, voltando para a inteligência no geral, indo para a sua geração, você acredita que existe um problema diferente na sua geração ou é igual às demais gerações? É o famoso tempos ruins, né, geram homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, é basicamente isso. E estamos nos tempos fáceis, onde tem ali tudo na palma da mão. É o que eu falo, o problema da geração não é o faltar X ou Y, é o excesso. Então temos muitas coisas, muitos recursos que deixam muitos jovens incapacitados por justamente ficarem estagnados com tamanha informação. Então eles ficam ali o dia inteiro na internet, aí vê X, Y, Z, dropshipping, marketing digital, ele vê várias possibilidades e ele acaba ficando travado e ele não consegue desenvolver ali de fato um plano, ele não consegue sair do lugar. Então o meu problema, da minha geração, no caso, é um problema assim que a gente vivencia hoje, mas que na minha visão ele vai estar agravando com o tempo se as crianças não desenvolverem uma inteligência mais, digamos que tecnológica, uma inteligência onde eles vão entender que na tecnologia, no celular, ele vai ter ali X informação que no mundo real isso é diferente, que no mundo real isso não funciona assim. Eu acho que o erro do jovem é ele centralizar a vida dele na tecnologia e não pensar de forma mais empírica, né, como você mesmo fala. Então, na minha visão, esse que é o ponto. Muito bom. Falando da questão da relação com inteligência artificial, agora indo para a artificialização da inteligência, como você acredita que o uso está sendo positivo e negativo e como vocês estão vivendo isso na prática no dia a dia, o uso da IA, da inteligência artificial? Legal, eu diria que o problema não está na IA e muito menos no uso, está na pessoa. Então, antes de você querer ali usar uma IA, implementar IA na sua empresa, pense em você, no seu CPF, porque é o teu CPF que vai coordenar o robô. Então, se o teu CPF hoje ele é, digamos que podre, ele é sem informação, sem enriquecimento de conhecimento, ele vai de fato usar IA de uma forma meio que, digamos que burra, né? No linguajar mais coloquial. Então, se o jovem hoje não tem profundidade, se ele não sabe aquilo que ele quer construir, ele vai usar IA de forma deturpada, de forma burra, de forma ineficiente. Então, eu vejo muito jovem hoje que usa o ChatGPT como, por exemplo, o resolvedor de tarefas de casa, por exemplo. Ele não usa, o GPT para entender o porquê que a tarefa de casa é X ou Y. Ele usa para resolver. Então, vai muito além da inteligência artificial, vai muito mais da inteligência humana mesmo, entende? Na minha visão, tem que focar no humano primeiro para depois você entender e usar o robô ao seu favor. Muito bom. Como é que está no seu dia a dia, nos negócios de IA? Legal. A gente implementa basicamente em quase toda operação, desde o raciocínio de pensar em próximos passos até no operacional. Então,
Na hora de criar produtos, linhas de processos, estrutura na empresa, comissão de vendedor, a gente pega um referencial da IA e joga para o mundo real, prático, né? Então a gente sempre faz isso. Ponto também muito importante que a gente usa IA nos processos comerciais também. Então, na hora de qualificar ali um lead, etc., a gente também usa IA. E eu diria que em toda a parte da operação vai ter IA envolvida, né? E ela automatiza processos e deixa as coisas mais rápidas e eficientes. Muito E eu bom. uso muito IA hoje para ter clareza de direcional estratégico. Eu acho isso fantástico, que é você o quê? Entender aonde eu quero chegar e usar IA como intermédio. Para ela te dar soluções práticas falando X, Y, Z é bom ou ruim. Isso é muito bom. Ela é o meio. Na hora de tomar decisão, eu peço como conselho uma IA. Inclusive, acho muito bacana que o Tales Gomes faz isso, que ele pega ali as principais personalidades do mundo, como Alexandre o Grande, Albert Einstein, ele introduz isso na IA e pede conselho diretamente para essas pessoas, né? E coloca Jesus Cristo ali numa IA e pede um conselho baseado naquilo que Jesus acreditava, né? Então isso é muito interessante também, você conseguir tomar decisões de forma mais clara. Eu acho isso fantástico. Muito bom. Na verdade, não é pedir conselho por conselho, é trazer um input através de uma base de conhecimento dessas pessoas ou de áreas específicas para, a partir disso, Exatamente. Ou seja, é um raciocínio mais profundo, não é um pedido simples, não é um promptzinho, né? É de fato orientar a IA para que ela faça algo com você e aí você concatena com ela, você interage com ela, troca com ela para evoluir ideias, pensamentos Exatamente. e tomadas de decisões no geral. Isso mesmo. Muito bom, legal. Acelerou muito o uso de IA no seu negócio? Demais. A gente usa bastante hoje em dia, antes era menos, hoje a gente usa muito, né? Hoje a IA gera resultado direto, né? Antes era muito mais indireto. Hoje em dia é na prática mesmo. Muito bom. O que seria direto? Eu diria que, por exemplo, na hora de qualificar um lead, é um uso mais direto e prático, que a gente tem a IA ali como solução direta ali para o resultado. E o uso indireto seria muito mais estratégico, né? Você pensar naquilo que tem que fazer. Usar a IA como pensador mesmo. Muito bom. Como um tutor, né? Muito bom. Inclusive o GPT-5 saiu aí, né, com um tutor absurdo, né? O que você acha disso aí? Eu acho ótimo. O GPT-5 ele é ótimo, mas da mesma maneira que as demais LLMs, é lógico que ele tem muito mais capacidade, está muito maior no geral, né? A diferença de tamanho ela é brutal. Se não me engano, ela está 120 vezes maior do que a anterior. E isso em proporção de processamento, né, de poder, é muito maior. Só que, mais uma vez, né, usar de maneira errada uma Ferrari é o mesmo que usar de maneira errada um Fusca. Então, né? como é que se usa da maneira certa? Como é que usa de maneira certa a inteligência artificial? Fala aí. Com inteligência. Existem modelos lógicos e modelos sistêmicos de orientação dos inputs. É uma maneira mais bonita de falar engenharia de prompt. Porque engenharia de prompt, assim como tudo no Brasil, coach ficou muito mal visto, entre inúmeras outras palavras. Engenharia de prompt, na realidade, é uma ciência. Se você olhar dentro da engenharia de prompt, você tem várias técnicas para orientar o que você está pedindo para que seja mais matemático, mais lógico o raciocínio. E aí, a partir disso, você vai ter um resultado melhor. O que significa na prática? De maneira simples, reduzindo e facilitando a linguagem. Você, por exemplo, solicitar algo para a IA, já orientando um sistema de pensamento em cadeia, por exemplo, Entendi. que é uma técnica, você faz com que ela processe melhor aquela informação e consiga te dar um output mais orientado. Como se fosse, por exemplo, monte uma biografia para o meu perfil do Instagram, do nicho tal, de tal jeito, tal Esse é o jeito mais básico que as pessoas fariam. Formato. Isso é o jeito mais básico. E qual o mais denso? O mais denso é você primeiro fazer uma cadeia de pensamento sobre o perfil, por exemplo. A partir do meu perfil, eu preciso que você entenda as características sobre o meu posicionamento, sobre o meu tom de voz, sobre a minha linguagem, para que a partir disso você construa uma narrativa melhor
entendendo os resultados dos meus conteúdos, dos meus últimos 6 conteúdos, fazendo a média tal, porque você tem que passar uma métrica para ela, para que então você me sugira conteúdos melhores. Entendi. Então, você deixar ela de maneira genérica, por mais que você oriente, a orientação ela ainda é muito genérica das pessoas. Uma das técnicas que você faz em engenharia de prompt é orientação estruturada, cadeia de pensamento, especificidade. Se possível, você constrói sistemas em blocos, estruturas em blocos de pensamento. É a mesma coisa que, de maneira prática, né? Você pedir para um estagiário, ou melhor, eu pedi para um diretor criar uma apresentação estratégica para uma palestra minha. O cara é muito bom, ele é diretor, tem um histórico muito bom. Ele vai fazer... Mas se ele não sabe de você, ele não vai montar algo do jeito dele, né? É a mesma coisa. Fala assim, ó, tem uma biografia simples aqui, a partir disso... Legal. Agora, se eu falar para ele, entenda que a intenção da palestra é para um público tal, ICP tal, eu vou construir a narrativa tal, papapá, e aí eu vou dando mais insumo para ela. Profundidade. E conectando esses blocos de pensamento, né, de maneira sistêmica, ela vai conseguir, enfim, me entregar algo muito mais poderoso. Assim como se eu pedisse para um diretor fazer algo para mim. Sim, entendi. Agora eu te faço uma pergunta, né? Eu tô te entrevistando Não, aqui. pode fazer. Tô curioso. Existe um ponto em uma empresa onde o uso de IA torna-se ruim? Sim, existe pesquisa hoje, inclusive. Tem uma pesquisa recente, tem um pouco mais de um mês e pouco. Uma pesquisa falando que o uso excessivo de maneira não organizada, não orientada, não estruturada de IA, inclusive para profissionais de alto nível, tem diminuído em até 37% a capacidade cognitiva dela, a capacidade de resultado funcional mesmo, né? Então, mais uma vez, as pessoas estão usando a IA para executar por elas, não Entendi. com elas. Você acha então que não é interessante você, por exemplo, pedir conselhos amorosos pro ChatGPT? Você acha assim como 27% da população tem pedido. Ah, é? Você acha que é ruim? Eu acho que sim, porque não é orientado, é genérico. E mais, o algoritmo, né, ou o processamento das LLMs, eles estão hoje muito enviesados com técnicas de rapport. Ou seja, é só você perceber como a IA responde você. Ela sempre vai enaltecer você, ela sempre vai qualificar você, ela sempre vai agradecer você, ela sempre vai elogiar você, porque você vai ter estímulos de pequenos estímulos microdopaminérgicos. E aí você vai ter prazer, né, na relação com a IA. E aí, de fato, quando você desenvolve prazer na relação com a IA, você tem a intimidade. Aí você quer que ela fale sempre com você. E para você, qual que é o maior perigo que a IA pode trazer para a humanidade de modo geral? Muito bom. E para as empresas? Muito bom. O emburrecimento da humanidade e a individualização do ser e dos sistemas. Ou seja, dos sistemas no caso dos grupos, né? Do ser e do indivíduo e do coletivo. A IA ela tem enviesado muitas coisas. As pessoas têm usado de maneira não estruturada, organizada. E aí a IA ela tem cada vez mais feito quase como o viés da confirmação, né? Você mesmo se confirma, a IA está confirmando aquilo que é, sem ao menos evoluir aquilo que precisa ser. Porque já que ela é enviesada em rapport, por exemplo, ela vai sempre elogiar, sempre enaltecer, como que ela vai me provocar a crescer? Então uma dica que eu dou clara quando você vai usar qualquer tipo de prompt, qualquer estrutura de prompt, engenharia de prompt de fato, inteligência e técnicas no prompt, sempre peça para ela provocar você e criticar você. A ideia, o sistema e o pensamento. Porque é fácil você pegar o Alexandre o Grande, você pegar Albert Einstein, colocar e imputar lá como o Thales Gomes faz, que é muito boa a ideia, mas você não pedir para ele criticar você. Ele vai analisar ideias suas e vai pensar melhor do que você em alguns sentidos. Mas ela não vai criticar de maneira profunda aquilo que você trouxe para ver se de fato aquilo faz sentido. Ou seja, é bom colocar o método socrático, provocativo, crítico para que ela trabalhe com você, evolua o seu pensamento crítico, evolua o seu pensamento cognitivo, evolua o seu sistema de pensamento. Muito bom. Entende? Isso é sobre inteligência, né? Então, a gente está chegando no fim, né, da nossa parte. A ideia é que a gente tenha clareza, não só entre as gerações, a gente falou um pouco aqui, né, da sua perspectiva, do que você tem vivido, acha, né?
A parte de negócio, o Gabi vai falar um pouco mais contigo sobre as startups, sobre as empresas, os negócios e a Digital Z. Eu queria ser um pouco mais incisivo no sentido de a sua perspectiva, porque a sua perspectiva é diferente da do Rafa. Apesar de vocês serem sócios, vocês têm perspectivas às vezes diferentes, apesar de ter narrativas muito semelhantes. Você tomou a decisão de não estudar mais. E esse é um assunto difícil e polêmico que as pessoas e os adultos e a sociedade não conseguem tolerar. Porque você é fora da curva, né? É por isso que você é muito criticado e jogam pedra em você. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que é contexto. Realidades diferentes, pessoas, assim por diante. Assim como você mesmo sabe hoje fala. Né? Você não incentiva o jovem a sair do ensino. Eu saí. Dos 16 para 17 eu saí. Então você é um dropout. Eu saí, mas eu voltei depois. Voltou. Mas eu voltei porque eu só voltei a estudar, Lê. E você sabe disso, agora eu vou falar abertamente. Porque eu precisava ter uma chancela que a sociedade coloca como bullshitagem. Exatamente. Da mesma maneira, o diploma na faculdade, que não me serviu de nada. A faculdade para mim foi extremamente inútil. Caraca. Inútil. Não serve para nada. O diploma, ele serve para colocar na parede, para abrir portas com alguns adultos emburrecidos pelo sistema. Tá tudo certo. Agora eu tô fazendo o MBA e alguma coisa do MBA está me sendo útil. Mas também a maior parte do MBA extremamente inútil, tá bom? Entendi. Eu tenho coragem de falar porque eu não fico preso nas amarras desse sistema e nem sou esses adultos que ficam lambendo o corporativo, tá? Entendi. Então, mas é importante aprender. Eu sou autodidata. Eu sou o que estudo. De fato. E eu sei que você estuda. Você lê dia e noite todos os dias. E você bebe de muitas informações e você tem alguns conselheiros. Isso é bom, você e o Rafa. Então vocês têm duas coisas que orientam vocês: o conhecimento e os conselhos. Isso serve para ajudar a pavimentar a caminhada de vocês. Mas essa não é a realidade da maioria. Mesmo vocês terem vindo de baixo, terem vindo da escassez e quebrado parte do sistema que a família vive, né? Vocês romperam os limites. Inteligência para você, no sentido da educação. Como você tem visto a geração no geral em relação à educação e à inteligência? Tá, entendi. Na minha visão, o sistema educacional, de modo geral, ele trabalha com vieses que, na minha visão, eles não são provocativos e efetivos. Então, eles não geram output, né? Eles vão condensar ali de informações que algumas, sim, são muito importantes. É muito crucial tu ter repertório de vida, informação, conhecimento, matemática, história, de fato, é muito importante. O que eu não acho interessante é, por exemplo, depois de um certo ponto que um jovem ele sai ali da bolha de informação empírica, conhecimento e mais ali conhecimento teórico, sabe? Na minha visão, quando ele sai dessa bolha, ele tem que pensar em matriz de prioridades, 100%. Que é o quê? Eu vou pegar o meu objetivo, o meu macro objetivo, aquilo que eu quero pra minha vida, e eu vou colocar uma matriz especificando cada ação que eu tenho que tomar e cada conhecimento que eu tenho que aprender para chegar lá. Porque se eu perder o meu tempo condensando e aprendendo coisas que não vão me gerar aquilo que eu efetivamente procuro, eu vou perder tempo e efetividade, entende? Então, na minha visão, um jovem hoje, ele tem que, sim, aprender aquilo que a escola proporciona até certo ponto. Até o ensino médio ali, ele está quase se formando. Aí ele tem que trabalhar com matriz de prioridades e ele tem que desenvolver um autodidatismo para ele entender aquilo que ele tem que aprender para gerar aquilo que ele efetivamente quer. Se ele quer ser um médico, ele vai ter que aprender sobre, obviamente, cirurgias, procedimentos, etc. E não sobre matemática. Mas, obviamente, a certo ponto, né? Não de modo geral. Não, até porque tem matemática na medicina, né? Mas ele não vai se especializar em matemática. É isso exatamente. Aí. Então é uma questão de matriz. Ele ter essa percepção. Até porque o sistema de ensino não evoluiu, né? Tudo evoluiu menos o sistema de ensino no mundo, né? Inclusive aquele vídeo que eu mandei uma vez para vocês sobre uma narrativa de provocação sobre o sistema educacional, né? Que é tão antigo quanto a própria ideia da industrialização no mundo, né? Uma das coisas que me foi provocativa, Lê, quando eu estava com meus 14 anos, eu tomei a decisão de começar a trabalhar. Estava lá no colégio público, não tinha recurso, meu pai e minha mãe não podiam investir em nada porque não tinha recurso, não faltava nada, eu não passei por necessidades no geral, mas eu não tinha nada. Se eu quisesse alguma coisa, eu não tinha dinheiro.
porque não tinha grana em casa e eu precisava trabalhar. Então esse foi o raciocínio lógico que eu tive, vou trabalhar. No meu caso eu não fui empreender, porque eu não tive acesso ao empreendedorismo tão fácil como foi para você por conta da digitalização. Sim. E aí eu fui trabalhar para os outros. Eu comecei a empreender 5 anos depois, aos 19. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas qual foi a conclusão que eu tomei, Ale? Uma vez eu escutei vocês falando algo semelhante aos 14 anos. Eu fiquei pensando, se na melhor hipótese e probabilidade da vida eu tenha 100 anos, eu comecei a fazer os cálculos. Se em 100 anos eu fosse distribuir de maneira separada aquilo que eu vivo, seria mais ou menos o seguinte: se eu durmo em média 6 horas por dia, um quarto do dia eu estou dormindo. Então, um quarto da minha vida eu vou estar dormindo, 25 anos. Da mesma maneira, se eu trabalhar para os outros, eu vou ficar pelo menos mais uns 2 quartos da minha vida. Pelo menos 50 anos trabalhando. Se eu começar trabalhando cedo aos 14 ou aos 18 e ter o CLTzinho, eu vou ficar até os 68 anos trabalhando para ter minha aposentadoria. Então, na prática, metade da minha vida eu estaria trabalhando. Mas se eu fosse seguir as regras que me aconselhavam, vai estudar, fazer faculdade e tudo mais, eu ia também mais uns 10, 15 anos fazendo faculdade, me especializando e tudo mais. Ou seja, mais uns 10, 15 anos ali, para depois tentar ter alguma coisa na vida. É lógico que a vida não acontece assim, né? Você não dorme 25 anos e depois você não estuda 15 para depois usufruir, ou vive 50 anos trabalhando. A vida acontece de maneira fracionada no mesmo dia. O ponto é que nesse raciocínio lógico eu falei, é por isso que eu vou trabalhar cedo e é por isso que eu vou começar a romper. E quando eu comecei a entender que o empreendedorismo era algo que poderia ser muito bom para mim, eu falei, isso vai acelerar muito a minha vida. E aos 19 anos, quando eu estava trabalhando para um empresário, mais um dos inúmeros que tem espertinhos, eu olhei uma folha de projeto na mesa, onde naquela empresa tinham apenas 3 profissionais executando aquela folha de projeto. O cara tinha vendido o projeto em média de 100 mil reais, eu recebi 800 reais na época, os meus outros 2 companheiros recebiam 1.200 e outro 1.800, totalizando então na época, isso 2004, em torno de 3.800 reais em um mês. O projeto demorava 2 meses, ou seja, o cara ia gastar uns 7 mil só com folha, colocando os impostos e tudo mais, colocando estrutura. Esse era não só um dos projetos, tinha mais um dos projetos. Comecei a fazer as contas e falei, opa, o cara ganha bem pra caramba. Vinha de Harley, vinha de Ferrari, viajava e tinha tudo e a gente tava lá. Aí eu falei, opa, eu posso fazer isso. É lógico que dali até executar é muito desafiador. Assim como você falou, a gente não está preparado, a gente vai se preparando. E aí foi aí que eu tomei a decisão de começar a empreender. O que você acha que tem que virar na cabeça das pessoas nessa inteligência para de fato fazer acontecer, a vida acontecer? Sendo jovem ou agora mais adulto? Bom, na minha visão, o que tem que virar na cabeça da pessoa é a indignação e a inconformação, né, em relação àquilo que ela está vivendo, né? Então, se ela for inconformada, se ela tiver ali aquele desconforto na barriga, ela vai mover, entende? Quando um avião vai decolar, ele gasta muito mais gasolina na decolagem do que no processo. Então, o maior ponto, né, a maior dificuldade é você romper e virar a chave do 0 para o 1. Porque do 1 para o 3, do 1 para o 4 é muito mais fácil, digamos assim, né? Muito mais sustentável. Então, para a pessoa virar a chave do 0 para o 1, ela tem que ter um senso de desconforto muito grande. Ela tem que ficar inconformada com a situação, inconformada com a realidade. Ela tem que ver ali que, caramba, eu tô ali na minha vida o dia inteiro, dia após dia, trabalhando e estudando e eu não consigo gerar resultado. Então, tem que mudar isso. Ela ser inconformada. Porque, na minha visão, é só o desconforto que move o ser humano. Quando o cara tá em uma situação desconfortável, ele tá ali propenso a agir. É literalmente o senso de matar ou morrer do ser humano, entende? Então, quando a pessoa tá numa situação de desconforto, agradeça, ao invés de você se remoer. Ah, meus negócios estão despencando, eu estou com a mídia falando mal de mim, é o desconforto. Desconforto gera crescimento, gera rompimento para uma próxima fase, entende? Então, na minha visão, é isso. Para encerrar, responde rápido. Você pensa em fazer faculdade? No momento não. Algum dia? Posso mudar de ideia, sim. Tá bom, muito bom. Bom, muito obrigado por essa parte 1. Você que está aqui, obrigado pelo seu tempo também. Tenho certeza que alguma coisa provocou. Agora vem o Gabi para falar dos negócios e para fazer a parte 2. E aí ou você vai para o vídeo da parte 2 ou você assiste daqui em diante. Tamo junto, Ale. Valeu. Nós. Marcelo, tamo junto.